Ó, eu vou começar esse vídeo com um aviso. Esse vídeo vai fazer você voltar a ter algum orgulho de ser brasileiro e do Brasil. Esse aqui, ó, é o Lula sendo recebido com o status de chefe de Estado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, lá na França. Olha só que legal. Tá aqui Lula recebido como chefe de Estado e vamos falar a verdade? De fato ele seria o presidente do Brasil se o juiz ladrão Sérgio Moro não o tivesse prendido para que o Bolsonaro fosse eleito. E aí estamos nessa desgraça toda. Sérgio Moro é um dos culpados por isso. Pois bem, não é só isso. O Lula ontem também foi discursar num evento na França e foi aplaudido de pé por todo mundo. Foi recebido também com honrarias de chefe de Estado e onde ele passa na Europa ele é recebido como chefe de Estado, como presidente de direito do Brasil. Enquanto isso, o Bolsonaro ontem estava em Bahrein, num hotel que a diária custa 47 mil reais. Ele disse que a diária não é paga pelo povo brasileiro, mas é paga pelo príncipe do Bahrein, pelo rei de lá, que na verdade é um ditador de lá. Hoje ele estava no Catar, andando de moto, e visitou um estádio de futebol. Essa foi a agenda do Bolsonaro. Só que essa agenda do Bolsonaro, que ele disse que é paga pelo governo de lá, só é pago pelo governo de lá de era do Bolsonaro. Os outros vagabundos que estão com o Bolsonaro, não. Quem paga somos nós. Mais do que isso. No fim, como diz o pessoal lá da direita, até os bolsonaristas, não existe almoço grátis. Eles estão pagando a diária do Bolsonaro porque o Bolsonaro está lá para fatiar e entregar a Petrobras a preço de banana. Então, na verdade, nós estamos pagando bilhões e bilhões e bilhões de reais para o Bolsonaro entregar a nossa maior riqueza para os árabes lá, para os ditadores árabes, só para que você tenha ideia. E, enquanto isso, o Lula já fechou acordos com o Macron. Vou falar sobre a conversa do Lula com o Macron amanhã, ou depois o Lula vai se encontrar com o Pedro Sánchez, presidente da Espanha, também fará acordos com eles e vai fazer uma grande coalizão contra a extrema-direita no mundo inteiro. Mas antes disso, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Agora, vamos falar sobre Lula, Macron, depois um pouquinho sobre o Bolsonaro. Ó, o Lula chegou na França ontem, ele foi recebido como chefe de Estado, discursou, ele fez um discurso na França parecido com um discurso que ele fez no Parlamento Europeu em Bruxelas, ele falou, eu acredito no povo brasileiro, eu acredito no país, no Brasil, o Brasil vai dar a volta por cima, o Brasil voltará a ser respeitado no mundo inteiro, eu também acredito na união, na união dos povos. Ele cita a União Europeia como um grande exemplo, e ele falou a mesma coisa para o Macron, e conversaram também sobre outros assuntos que eu já vou falar. Para o Macron, o Lula começou falando que a União Europeia é um grande exemplo de povos que se unem, povos que têm divergências, povos que já estiveram em guerra, não uma, mas dezenas, centenas de vezes teve guerra entre os povos europeus, um invadindo o outro e tudo mais. A última foi a Segunda Guerra Mundial, e que conseguiram se unir, todos estão democraticamente, um país consegue conversar com o outro e conseguem resolver suas diferenças democraticamente, sem precisar matar, sem precisar bombardear, sem precisar impor ditadura em outro país, nem nada. E aí, o Lula começou a falar sobre o meio ambiente, falou sobre o meio ambiente com o Macron. O Macron levou o ministro das Relações Exteriores dele e o Lula levou o Celso Amorim. O Celso Amorim, para quem não sabe, ele foi ministro das Relações Exteriores do governo Lula e ele foi, várias vezes, ele foi eleito como o melhor ministro das Relações Exteriores do mundo, do mundo. O Celso Amorim é exemplo no mundo. Assim como o Lula, onde ele passa ele é respeitado, o Celso Amorim também. Onde ele passa ele é respeitado e muito provavelmente o Lula ganhando a eleição no ano que vem, o Celso Amorim será novamente o ministro das Relações Exteriores e vai fazer a ponte do Brasil com outros países do mundo. E aí, eles falaram de cooperação na Amazônia, porque quando o Lula foi presidente, ele, veja bem, ninguém exigiu como estão exigindo agora tanto do Bolsonaro, não houve exigência nenhuma. O Lula, ele falou, nós vamos aqui acabar com o desmatamento e nós vamos começar a preservar a Amazônia mais do que jamais foi feito na história. E ele cumpriu as metas. O Lula foi um dos principais, ele já não era mais presidente, e ele foi um dos principais articuladores do Acordo de Paris, que inclusive se chama Acordo de Paris porque foi firmado, foi assinado lá na França, que é o acordo em que várias nações prometeram diminuir
os gases do efeito estufa que eles emitem, as emissões de gases do efeito estufa, que são os gases que causam problemas no mundo. Porém, agora, nessa semana, teve a COP26 e vários países disseram: a gente não está cumprindo as metas, o que a gente ia cumprir agora em 2020, o que a gente tinha que ter cumprido até 2020 vai ficar para 2025, o que era 2025 vai ficar para 2030. E, pô, não tem como, você assina um acordo e aí quase ninguém cumpre. O Lula falou lá com o presidente da França, falou: a gente tem que começar a cumprir. O Brasil sempre foi exemplo nisso, agora não é por causa do Bolsonaro, mas voltará a ser. E ele falou, isso ele está falando em toda a Europa, acreditem no Brasil. O Brasil voltará a ser um dos grandes países do mundo, um dos países que dá as cartas na geopolítica mundial. E começaram a firmar acordo exatamente sobre a proteção da Amazônia e sobre o meio ambiente para 2023, porque o Macron sabe que não adianta firmar acordo agora, porque, primeiro, o Lula ainda não é presidente, e segundo, o Bolsonaro não cumpre acordo nenhum. Vamos lembrar uma coisa, hoje o Bolsonaro deve ter chorado muito no banheiro, por quê? No mês passado, a gente está em novembro, não, foi em setembro, mês retrasado, finalzinho de setembro, comecinho de outubro, o ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, cujo sobrenome é França, coincidência ou não, ele foi à França. E ele tinha agenda com o ministro das Relações Exteriores da França e com o embaixador. Não foi recebido. Ele não foi recebido. O cara saiu do Brasil, foi até a França e não foi recebido por ninguém. E deram um bolo nele. Simplesmente deram um bolo. Falaram: vem pra cá, você vai aqui, estaremos juntos aqui no evento e teremos uma reunião. Chegou na hora, o ministro do Macron, ele se encontrou com os ministros dos Estados Unidos, da China, de 7 países africanos, vários países africanos, de mais uns 2 ou 3 países asiáticos e da Argentina. E ignorou, ele cancelou de última hora o encontro com o ministro do Bolsonaro, que foi até a França pra nada. Ficou com cara de bunda lá na França, falando: vou fazer o que aqui? Vim aqui pra nada. Só pra você ter ideia da humilhação. Por quê? Logo no comecinho do governo Bolsonaro, o Bolsonaro e o Macron começaram a se bicar, começaram a bater. O Bolsonaro sempre provocando e o Macron sempre respondendo daquele jeito, sabe? É um político ele não é, assim, idoso, como da velha guarda, como Lula, mas ele é um político tradicional, ele é muito educado e tudo mais, e não sabe lidar com alguém como o Bolsonaro, que fala, xinga, não sei o quê, chegou até a ofender a mulher do Macron. E num belo dia, um ministro do Macron estava no Brasil e ele tinha um encontro com o Bolsonaro. Na semana anterior, o Macron, publicamente, criticou o governo brasileiro. E o Bolsonaro não recebeu o ministro do Macron, que teve que se encontrar com o ministro do Bolsonaro, que na época era o Ernesto Araújo. E lá na França eles sabem que se encontrar com o Ernesto Araújo é o mesmo do que falar com uma porta. Talvez seja melhor falar com a porta, que tem eco e pelo menos você volta para você o som. Porque falar com o Ernesto Araújo é pior do que com a porta. E aí, ele se encontrou com o Ernesto Araújo e o Bolsonaro gravou uma live cortando o cabelo. Lembra disso? Faz um tempinho, 2019. Ali, no dia seguinte, saiu no Le Monde, que é o maior jornal da França, o terceiro maior jornal da Europa, saiu uma matéria dizendo que o ministro do Macron e o Macron, eles estavam agindo como nos velhos tempos de guerra. Eles iam agir com muita frieza contra esse caso. Eles não iam explodir, não iam fazer ameaça, não iam fazer nada. Eles simplesmente iriam agir com frieza. Tá bom, o que aconteceu? Passou o tempo. Mês passado deram uma pancada no ministro do Bolsonaro, que foi bem pior, porque o ministro do Bolsonaro não foi recebido por ninguém recebeu. E aí, chegou no G20, o Bolsonaro estava isolado, lembra? Eu mostrei aqui vários vídeos, o Bolsonaro isolado, foi conversar com o garçom, não teve nenhum encontro bilateral, todo mundo conversando com todo mundo e só o Bolsonaro isolado. Ok. A coisa mais relevante que o Bolsonaro fez para a mídia foi ele pisou no pé da Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha. Foi só isso, que quando ele estava andando, para quem não sabe, como é que ele pisou no pé dela? Muita gente pergunta. O Bolsonaro estava andando de costas, que ele estava olhando para alguma coisa assim, apontando, e andando de costas. Ele não viu, não tem espelho, né? Não tem retrovisor, e ele pisou no pé dela. Ela virou e falou: tinha que ser o Bolsonaro. E aí ela estava exatamente do lado do Macron e começaram a rir da cara do Bolsonaro. Foi assim que ele pisou no pé da Angela Merkel. A única coisa relevante que ele fez, porque saiu notícia sobre isso, porque de resto não fez nada. E aí, o Macron com muita calma esperou. O Lula foi para a Europa. O Lula sabe que o que ele faz não sai na grande mídia do Brasil. Ele sabe que isso, o encontro do Lula
como presidente da França, não sairá no Jornal Nacional. Eu aposto com você que não vai sair. Já tem o Jornal Hoje, não vai sair no Jornal Hoje, não vai sair no Jornal Nacional, não vai sair no Jornal da Record, nem no Jornal da SBT, nem no Jornal da Band. Não vai sair. Nós somos o Jornal Nacional do Lula. Nós é que mostramos isso pro povo. E aí o que acontece? O Macron esperou. Quando ele viu que o maior desafeto do Bolsonaro estava lá e que o líder nas pesquisas do Brasil, que será presidente do Brasil em 2023, estava lá, o Macron falou, peraí, eu vou me encontrar com ele, venha Lula, vem aqui. E pronto, e aí temos aqui a foto que vai fazer o Bolsonaro chorar muito no banheiro hoje, que é essa aqui, que é a foto do Lula com o presidente da França. O Bolsonaro ele adoraria ter uma foto dessa, mas infelizmente pro Bolsonaro, ele só tem foto com ditadores árabes. Eu vou mostrar aqui um outro vídeo, que é um vídeo que circulou ontem em todas as redes sociais, que é um vídeo que também vai deixar o seu coração bem quentinho, que é o Lula sendo reconhecido lá em Paris por uma estudante de pós-doutorado de Benin. Benin é um país na África, é um país que o Lula fez vários acordos com esse país e ela estudou graças ao Lula. Olha só que legal. Eu estudei no Brasil, eu sou do Benin. Estudei no Brasil por causa do convênio que você assinou pra gente. Muito obrigada por tudo. Você se formou no quê? Eu me formei em ciência política, aqui eu tô fazendo um doutorado. Ah, que maravilha! Muito obrigada. Eu posso tirar uma foto com Pode, você? meu amor. Vamos lá? Eu me chamo Anis Lawson, eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou emocionada, eu fiquei muito emocionada. Obrigada a vocês. Eu sou do Benin. E aqui o Lula sendo aplaudido de pé quando ele chegou no evento ontem em Paris. Esse é o Brasil que dá certo. Esse é o Brasil que dá certo. Esse é o Brasil do Lula. Ele já firmou com o Macron nos próximos anos. O Macron também vai falar com o Pedro Sanches sobre isso. Eles vão fazer uma grande coalizão contra a extrema-direita.